Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 42.1. Estamos já nos aproximando do final da nossa terceira temporada. Temos ainda alguns assuntos para tratar nessa terceira temporada de aulas de inglês. E hoje vamos tratar de um assunto que vocês já conhecem, a primeira parte dele. Vamos falar sobre condicionais, as conditionals. Então hoje vai ser o quê? First conditional, primeira condicional. Então você lembra lá que a gente viu sobre a zero conditional, a zero condicional, onde você usa tempo verbal, mesmo tempo verbal para fazer esse tipo de frase, que são frases com condições e com resultados dessas condições. Então você usa o presente simples e você tem a zero condicional, tanto na oração com condição, tanto na oração com resultado. Isso você já viu comigo lá na unidade 2. Hoje vamos ver sobre a first conditional. Há uma diferença aí de estrutura e também de ideia do que ela passa. Let's begin? Vamos começar? 42.1 e o título da aula é esse aqui. If, the first conditional. Ou seja, essa palavrinha aí que você está vendo, com duas letras, é a que manda aqui. É a palavrinha que sempre vai aparecer sempre entre aspas, né? Porque você também tem outras palavras que você pode colocar no lugar desta aqui, mas essa é a clássica, que é a conjunção se. Então, todas as frases, modo de dizer mais uma vez, tá? Pelo menos aqui na nossa aula, todas vão vir com essa palavrinha que significa se em português. Então, if, the first conditional, a primeira condicional. Então, vamos ver a forma da sentença da first conditional e o uso da first conditional. Muito bem? Let's begin? Vamos começar? Olha só. Para entender e aprender a first conditional em inglês, você vai dar uma olhada nas sentenças em português abaixo. Então, olha só. Se você quiser, eu vou com você. Se você quiser, eu irei com você. Então, você vai ter dois tipos aqui, e eu fiz assim de propósito, porque na first conditional você também vai poder usar dois tipos de futuro, tudo bem? Então, tem o eu vou com você e eu irei com você, que desemboca na mesma ideia. Você sabe, você que escolhe qual dos dois você vai utilizar. Eu acredito que no português não tem exatamente essa diferença, né, entre um e o outro, mas uma questão de que o irei eu acho que é mais formal e o vou é mais informal. Mas no inglês você tem uma pequena diferença entre os dois futuros que a gente já estudou, o futuro com will e o futuro com going to, que inclusive vai fazer parte desta aula. Você vai usar esse conhecimento lá da aula dos futuros para aplicar aqui na primeira condicional. Então olha essa aqui, se você falar algo para ela, a gente vai dizer que é mentira. Se você falar algo para ela, nós diremos que é mentira. Mesma coisa, vai dizer nós diremos. Se você não sair, eu vou chamar a polícia. Eita. E se você não sair, eu chamarei a polícia. Ok? Todas essas frases aí, elas estão na primeira condicional, só que todas estão em português. Olha lá. Acabei de falar sobre isso, que está aqui. Agora, note como elas expressam uma condição, certo? Essa condição é expressa assim, não tem expressão não, gente. É expressa assim. Se fato A acontecer, o fato B acontecerá como resultado da nossa condição de letra A. Perceba, acontecerá. Tudo que indica lá futuro, indica o que? Uma possibilidade de acontecer. Nós estamos trabalhando aqui com possibilidades. Perceba bem essa lógica, pois é a partir dela que vamos chegar na first conditional em inglês. Então, eu não coloquei aqui nos meus slides, mas para vocês entenderem, a first conditional, ela exemplifica as ações futuras que apresentam chances de serem concretizadas, ou seja, possibilidades reais de algum resultado. Diferente lá da nossa zero conditional, que é a primeira condicional que a gente viu, que foi a zero, onde a gente só trabalhava com presente simples, tanto na primeira oração quanto na segunda oração. E a zero conditional, ela trata de fatos
verdadeiros, verdades universais, fatos científicos, e é um pouco diferente aí a ideia da first conditional, que vai trabalhar com possibilidades, pois afinal de contas, você está falando no futuro. Então, todas essas outras frases que a gente viu aqui no português, a segunda frase, toda a segunda frase que você vê aqui, ó. Ah, não, essa não é a segunda frase, perdão. Essa aqui, logo depois da vírgula, todas elas estão no futuro, certo? Nós diremos, vou chamar. Então, se trata de uma possibilidade, porque isso não foi concretizado, certo? Então, olha só, vamos lá. Em português, tudo bem. Afinal, você fala português, né? Tá tudo certo, você entendeu lá as frases. Não é mesmo? O negócio é dizer isso aí em inglês. A pergunta, então, é como é que faz? Muito simples, muito fácil. Porque são dois tempos verbais que você já viu comigo. Um lá na segunda temporada e outro agora na terceira. Então, olha só. Se você quiser, if you want, eu vou com você. I'll go with you. Você consegue me dizer qual é o presente simples e qual é o futuro? Porque eu já falei para vocês. A gente vai utilizar dois tempos verbais na primeira condicional. Dois tempos verbais. Um é o presente simples e o outro é o futuro. Você, ao olhar aí, consegue dizer... Tudo bem que eu falei meio que na ordem, né? Presente simples e o outro é futuro. Mas não significa que sempre vai ser assim, porque você pode também alterar a ordem aí. Já vamos falar sobre isso. Então, na primeira você tem aqui o que nós chamamos da oração condicional, que é a que dá a condição. Porque toda condição, ela vai vir aqui, toda modo de dizer, vai vir aqui com essa conjunção se. If. Logo em seguida, você tem um sujeito, qualquer coisa que pode servir como sujeito, não precisa ser só um pronome pessoal, tá? E logo em seguida, o verbo, a ação que estará no presente simples, conjugada no presente simples. E aí, para isso, você tem que lembrar sobre as aulas de presente simples, lembrar que você precisa se preocupar com conjugação quando se trata de terceira pessoa do singular. Lembra lá que quando é he, she, it, você vai ter aí uma flexão verbal ao fim dos verbos que acompanham esses pronomes pessoais ou outros sujeitos que também fazem parte desses pronomes pessoais. Então, você vai ter que lembrar disso, mas isso só acontece em frases afirmativas. E tu também tem que lembrar que você também vai usar os auxiliares do presente simples em algumas frases, caso você precise fazer uma pergunta ou uma negação, esses dois serão utilizados. E aí você não precisa se preocupar com flexão verbal em frases negativas e interrogativas, porque não é necessário e não precisa e não pode flexionar verbo. Lembrando que o does, ele é usado com a terceira pessoa de singular e o do com o restante dos pronomes pessoais, certo? Ou seja, dois do singular e todos do plural. Tudo isso você tem que lembrar para poder conseguir fazer frases usando o presente simples. Para a frase com a condição. A segunda frase, que você pode perceber que é separado por uma vírgula, certo? O que acontece? Essa segunda frase é o resultado, é a tal da possibilidade aqui no caso. Então, nesta frase você vai trabalhar com futuro, com future. E como você pode notar, no inglês você tem dois tipos de futuro para o futuro simples, tá? Você tem o futuro com will, que é o caso daqui, e o futuro com going to. E há uma diferença, uma nuance entre esses dois tipos de futuro. Claro que se você usar o going to no lugar do will e o will no lugar do going to, na questão assim de que era melhor usar um ou outro, eles não vão deixar de entender você. Eles vão saber que você está falando, indicando o futuro. Mas é interessante que você saiba a nuance entre um e o outro. Para isso, eu comentei lá na aula, né? O futuro com will é um futuro que é um futuro mais incerto, é um futuro que está distante. E além disso, é um futuro que quando você toma decisões, elas são tomadas no momento da fala.
Então, decisões tomadas no momento da fala, você também vai usar o will. Por exemplo, alguém tá tocando a campainha e aí alguém fala assim, alguém abre a porta e você fala, eu vou. Esse eu vou, você acabou de decidir isso porque você não sabia que estava tocando a campainha. Então, você, no caso, usaria o will nessa sentença. Já o going to se trata de um futuro próximo e com planejamento. Uma coisa que você realmente planejou. E aí você também tem questões de previsões para você usar com going to, quando você tem aí uma certa, como é que fala a palavra? Você tem uma certa... Eu esqueci a palavra em português. Dou um exemplo aqui para vocês. Você tá vendo, você fala assim, vai chover. It is going to rain. E eu falo isso porque eu tô olhando para o céu, tô vendo o céu nublado, então eu tenho aí uma espécie de... que eu esqueci a palavra em português, mas é isso aí, você entendeu o que eu quis dizer. Então há nuances entre esses dois tipos de futuro, este aqui com going to e este aqui com o verbo will que está aqui contraído. Para isso, basta lá você olhar a aula ou então pesquisar na internet para ver as nuances, mas basicamente a first conditional ela vem mais com o verbo will do que com o verbo going to, tudo bem? Ela costuma vir mais com will. Tudo bem? Então é isso. Vamos lá para entender a questão aqui das nossas frases. Então, I'll go with you eu vou com você. Ou melhor, eu irei com você. Ficaria até mais interessante, mas também tanto faz. Então, o verbo will está aqui contraído com o meu pronome pessoal. Tudo bem? Por isso que ele aparece assim, apenas com 2 L's. Daí tu lembra que quando você está trabalhando com o verbo will, não existe muita coisa para fazer de flexão, não existe isso. Então você só usa o verbo modal e a ação na sua forma base. O que é a forma base? A forma do verbo sem estar conjugada. Sem estar no presente, sem estar no passado e sem estar no futuro. Então é muito mais fácil. Agora temos uma segunda frase. If you tell her anything, que é a frase com a condição. Se você contar para ela alguma coisa, we'll say it's a lie. Ou seja, nós diremos que é mentira. Olha o verbo will aqui contraído com pronome pessoal. Então, nós diremos que é mentira. Esse que é mentira, esse que, aqui não tem no inglês, tá? Esse nosso que, às vezes a gente usa no português, mas nem sempre a gente vai usar no inglês. Portanto, ó, it's a lie significa o quê? É uma mentira ou apenas é mentira. Não tem esse que aqui, tá? Agora, if you don't leave, se você não for embora ou não sair, aqui temos uma frase no presente simples, assim como essa. E aqui eu tenho uma frase na negativa. Lembra que eu falei que você vai ter que usar o do na negativa, na interrogativa? E o do tá aqui com o pronome pessoal, você. If you don't leave, o meu verbo não vem em conjugação nenhuma, porque eu tô na negativa. Na minha segunda frase, o meu verbo não vem na conjugação, porque eu estou com a segunda pessoa do singular, portanto, ou do plural, dependendo da frase, que é você ou vocês. Portanto, não preciso me preocupar com o verbo e conjugação, tá? Então, if you don't leave, se você não partir, não for embora, não ir, não vazar, qualquer coisa que você queira dizer em relação a isso, temos uma vírgula aqui, agora vem a frase desta vez com going to. I'm going to call the police. Eu vou chamar a polícia. E aí, lembrando aí que a estrutura do going to também é fácil. Você tem aí o going to, que ele é fixo, ele sempre vai vir na sua frase. Em qualquer frase, going to, ele vai sempre vir. O que você precisa prestar atenção é o verbo to be, que vai alterar de acordo com o pronome pessoal. Então, temos aqui o verbo am, que está contraído com o meu pronome pessoal, ele é assim, I am. Ele então está contraído aqui, posso fazer isso. O verbo da ação, que é o verbo que é a ação de chamar a polícia, ligar para a polícia, o call pode ser chamar, pode ser ligar, certo? Ele também não vem com nenhuma flexão verbal. Qualquer verbo que venha com going to, logo em seguida ele não tem nenhuma flexão verbal, tudo bem? O que torna também muito fácil a estrutura do going to, tudo bem? Tô falando muito tudo bem, não sei por quê. Então é isso aí, bora lá para mais um slide. Olha aí, note que em inglês usamos a palavra if, como eu já falei, que é o se.
E depois dela, um verbo no simple present. Você sabe já que eu já falei isso, mas vamos reforçar aqui. Logo depois foi colocada uma vírgula. Essa vírgula ela faz parte da first conditional, só que ela pode também não vir. Vamos falar sobre isso já já. E na sequência, a outra sentença no futuro com will ou going to. Você escolhe dependendo aí das nuances que eu te falei. De modo simplificado, a first conditional em inglês possui, portanto, a fórmula acima. Acima que, na verdade, a fórmula, na verdade, ela está aqui, ó, acima que essa aqui que eu acabei de falar. Mas eu vou escrever aqui para vocês. Qual é a fórmula? If mais simple present. Quer saber? Eu vou escrever sem ser letra de fórmula. Fórmula, olha. Forma. Gente, por que eu falei isso? Ai, meu Deus, a teacher tá louca. Letra de fórmula é bom. Eu ia falar fórmula aí, juntou tudo. Ah, tristeza. Simple present, mas aí vem a oração com resultado. Claro, não se esqueça da sua vírgula depois do simple present. Mas, qual é a frase que vem agora? É a frase com o quê? Future, mais simple future. Eu vou colocar simple future para ficar melhor. Ou will ou going to, mas eu vou colocar simple future. Pá, eu juro que a minha letra é melhor que isso, mas aqui não consigo escrever bonito, não dá, não tem como. Então a fórmula é essa aí. If mais simple present, vírgula, mais o simple future. Essa é a fórmula. Olha só, if mais simple present, mais o simple future. E lembrando que quando eu falo que é simple present, o que é isso? Ah, mas o que é simple present? Gente, é o verbo que vai vir conjugado no presente simples. Mas não se esqueça que você precisa de um sujeito antes do verbo, aí um complemento depois do verbo, né? Para a frase ter talvez algum sentido aí, né? Você precisa de mais informações. Então, o simple present, na verdade, ele tá todo embutido aqui no meu verbo da ação, tá? Have está conjugado no simple present, na primeira pessoa do singular. Quando eu falo simple future, é que você vai ter que ter estrutura de futuro com o seu verbo. O verbo aqui é o visit. Ele está com a estrutura de futuro juntamente com o verbo will, que está aqui do lado dele, fazendo ele ficar no futuro. É isso que eu quero dizer, tudo bem? Tendo dito isso, se eu tiver tempo, vou visitar a vovó. If I have time, I will visit grandma. If I have time, se eu tiver tempo. Aí você tem que entender o seguinte. Na hora de traduzir, o simple present, a gente não fala, a gente não usa nas aulas do simple present, a gente sabe que a tradução é outra. Por exemplo, I have time, eu tenho tempo. I want to go, eu quero ir. She lives in New York, ela vive em Nova York. Mas como a gente está falando de condição, o verbo ele vem assim, tá? Por causa do seu se. Então, você não é se eu tenho tempo, é se eu tiver tempo. Não é se chove, se chover. Não é se eles me chamar, né? Se eles me chamarem, tá? Então, assim, tem essas nuances aí, porque tá com essa condição se, tudo bem? Então, olha só. If we don't hurry, we will be late for work. Se a gente não se apressar, vamos chegar atrasado ao trabalho. If we don't hurry, negativa no presente simples. Don't hurry. Hurry é o verbo. We will be late. Nós ficaremos, melhor dizer, estaremos ou vamos chegar atrasados. Porque tá faltando essa aqui, já que é mais de um, né? Para o trabalho. Ou ao trabalho. If it rains, se chover. If it rains, se chover. Aqui sim tem uma conjugação agora que eu quero falar, que é a conjugação da terceira pessoa. It. Aí o meu verbo rain, você percebe aí que ele vai precisar do S. Tem que usar esse S, que é a conjugação da terceira pessoa.
Porque esse verbo rain, ele termina no N. Esse S não é porque é plural, não tem nada a ver com plural, tem a ver com a conjugação, flexão verbal de terceira pessoa. Então, if it rains, we are going to stay home. We are going to stay home, we are going to stay home, porque aqui é o verbo to be contraído com o pronome pessoal e esse verbo aqui, are. Muito bem? If they invite me, se eles me chamarem ou me convidarem, I will go to their party. Eu irei para a festa deles. Muito bem. Estrutura aqui de presente simples no meu verbo, sem nenhuma conjugação, porque é terceira pessoa do singular. Verbo will, com a estrutura aqui do meu verbo go, sem alterar ele em nada, porque você está usando futuro simples. E aí o futuro com will. Muito bem? Agora, você também pode, uma coisa que você sabe que eu já disse isso na aula de Zero Conditional, inverter a ordem das frases, onde você pode fazer o quê? Colocar o resultado antes da condição. Resultado antes da condição. Pode fazer isso sim. Então, olha aí, observe que nela a frase com futuro, I will visit, ficou no começo e a frase com a condição, if I have, foi para o final. E note ainda que nesse caso a vírgula não foi usada. Não tem vírgula quando você coloca o resultado primeiro e depois a condição. A vírgula quando você coloca a condição primeiro e o resultado depois, mas não a vírgula quando a condição quando o resultado vem primeiro e a condição vem depois. E não altere nada. Ó, se eu falasse if I have time, vírgula, I'll visit grandma. Se eu tiver tempo, eu visito a vovó. Mas também posso falar I'll visit grandma, sem a vírgula, if I have time. Eu irei visitar a vovó se eu tiver tempo. É uma forma de falar, tudo bem? Essa inversão é super natural e não altera em nada a ideia da first conditional em inglês. Trata-se apenas de uma outra maneira de organizar, que coisa é essa? As sentenças em inglês. Veja mais exemplos com essa inversão. Então, temos aqui duas frases. A preta é quando você tem aqui a condição primeiro e a vermelha é quando você tem o resultado primeiro. Qual a diferença das duas? Nenhuma, apenas que eu usei a condição primeiro, depois o resultado, depois a condição. Às vezes, na hora de falar, você escolhe uma ou outra porque você quer dar alguma diferenciada aí, mas, na verdade, tudo significa a mesma coisa. Então, if he studies, se ele estudar, he will pass, ele passará. He will pass if he studies, ele passará se ele estudar. If you don't help us, we will tell mom. Se você não nos ajudar, nós contaremos para a mamãe. We will tell mom if you don't help us. Nós contaremos para a mamãe se você não nos ajudar. If they don't find a job, they will have to sell the car. Se eles não acharem um emprego, eles terão que vender o carro. They will have to sell the car if they don't find a job. Eles terão que vender o carro se eles não acharem um emprego. Então, temos aqui, na primeira, temos a condição, beleza? Com o presente simples. Olha a terceira pessoa do singular aqui. Olha o meu verbo, como ele está com a flexão verbal. Que flexão é essa? Essa flexão é aquela flexão para verbos que terminam com Y precedido de consoante. Você corta o Y e no lugar dele acrescenta IES. Essas regrinhas estão todas lá na nossa aula de presente simples, tá? Todas estão lá. Então, para relembrar, só ir lá ou então buscar na internet, tem muito conteúdo sobre isso. Aí nós temos aqui agora a estrutura de futuro, ok? Todo mundo já conhece. If you don't help us, se você nos ajudar, a estrutura de quê? Negativa no simple present, com a presença do don't. Verbo sem você alterar em nada, we will tell mom. Nessas minhas aulas eu coloquei todo o meu will desse jeito, mas esses dois L's para relembrar, é o meu verbo will, tá? É o meu verbo will. E todas essas aqui eu acabei usando apenas o will e não going to,
tá? Porque como eu até falei para vocês, você tem mais o uso do will na primeira condicional do que o uso do going to. Tudo bem? Então vamos lá. Temos mais frases aqui pra gente comentar. If I go to the drugstore, I will buy some aspirin. Ou seja, se eu for para a farmácia, eu comprarei uma aspirina. É uma possibilidade. Se eu for para a farmácia, é uma possibilidade de eu comprar a aspirina. Mas para esse resultado acontecer, a condição é de que eu tenho que ir para drugstore, né? Para farmácia. Presente simples, futuro simples. If I buy a clothes, I will wear it. Se eu comprar uma roupa, eu vestirei ela. É isso. Então, buy o verbo, sem nenhuma alteração, porque é a primeira pessoa, presente simples. Futuro com will. E o meu verbo wear aqui na sua forma normal, porque o will você não precisa flexionar nenhum verbo. E esse it aqui, que é o objeto que faz menção à palavra roupa. Muito bem? If I go to the library, I will study. Ou I will study, porque você está aqui com ele contraído. Temos o verbo go aqui na sua forma base, porque base sem o to no caso, porque primeira pessoa de singular você não precisa alterar o verbo, só a terceira pessoa de singular. Então, I will study, eu estudarei. Certo? Para a próxima. If it's hot, se estiver quente, I will go to the river, eu vou para o rio. Se estiver quente. E aí você tem que entender o seguinte, você está trabalhando com qual verbo aqui? Qual verbo? Tem um verbo aí. O verbo no presente simples, aí tá aí, na primeira, não é hot, hot é o adjetivo. Hot é a qualidade. Então, if it is, temos aqui o it, que é o meu sujeito, isso aqui, gente, é o verbo to be contraído, e ele que é o meu verbo principal aqui, tá? Da oração condicional. Então, o verbo to be, se no presente, ele tem assume três formas, vocês sabem disso. Então, if it is hot, se estiver quente, e o verbo to be é o verbo ser e estar, por isso se estiver, de verbo estar. If it is hot, I will go to the river. I will go, eu irei para o rio. Agora, a mesma situação lá do verbo to be, olha só. If I am hungry, se eu estiver com fome, I will eat, eu comerei. É isso. Então, I am também poderia contrair aqui e ficar I'm. If I'm hungry, ou if I am hungry, I will eat. Ou seja, I will eat. Temos aqui dois L's, tá? Esses dois L's estão muito feio. Vamos arrumar eles aqui. Will. Ixi, de novo. Por que eu tenho mania de fazer isso? Alguém para me estudar aí? Will. De novo. Ah, mas é aqui. Enfim, né, gente? Realmente, essa TV não me ajuda. É isso! Então, essa foi a nossa aula de First Conditional. Muito simples, muito fácil, gente. Vamos praticar? Let's practice! Temos aí, ó. Qual das frases abaixo corresponde a uma First Conditional? Só tem a letra D, até a letra D aí. Qual das frases abaixo corresponde uma First Conditional? Você tem aí a letra A, A, B, A, C, A, D. Como ainda temos 10 minutos para ela acabar, eu vou deixar vocês olhando. Olha aí as frases. Vai olhando. Todas começam com a conjunção se. Todas começam com if. Aí todas têm o primeiro pronome pessoal, eu. O que significa que você não vai precisar se preocupar com flexão verbal no presente simples, na primeira frase, antes da vírgula. E na segunda frase você tem que procurar aí o futuro, né, e um verbo correto aí. E aí, gente, já conseguiu pegar a resposta correta? Vamos analisar desde a letra A.
If I eat chocolate, I get allergy. O que tá errado aí? Bem, a primeira frase está correta. Temos aqui uma frase no simple present. Se eu comer chocolate. If I eat. Verbo seria uma conjugação, porque é a primeira pessoa do singular, tá ok. Na segunda frase, está faltando uma situação. Para ficar correta, teria que ser assim, ó. Quase que eu faço o L de novo pequenininho. I will get allergy. Pô, meu L ficou tão bonitinho aqui que eu caguei ele, mas tudo bem. Tá vendo? É isso que tinha que ficar. Tá faltando o verbo will do lado do verbo principal. É somente will. Ele poderia também vir assim, né? Como a gente viu na grande maioria das frases, ele poderia vir contraído também. Tudo bem? É isso que tá errado na letra A, portanto não é. Na letra B, o que tá errado? Na letra B, a gente tem dois erros. Primeiro que aqui não está no simple present. A gente tem o verbo aqui principal no passado. Para estar correto, esse verbo tinha que estar assim. E não had. Had é o passado de have. Ok. Aqui na segunda frase, o que está errado, né? É a questão de você não ter... Aqui no caso, você não tem um will. Você está usando o verbo modal could. Eu poderia comprar um Nintendo. E, na verdade, né? Não estaria exatamente errado aqui de estrutura. Então, na letra B, você precisava desse verbo aqui. Have no lugar do had. Na letra C, o que está errado? Na letra C, você tem aqui de novo o verbo had no lugar do have. Não pode passado, não é passado, você vai usar é presente. Na próxima, você também tem um erro aí. O que é isso? Você tem aqui o verbo... é porque assim, talvez vocês não consigam entender. Não sei se eu já falei isso pra vocês, mas esse D aqui, ele faz menção ao verbo would, que a gente até viu na aula passada. Ai, eu tô com uma dor, gente, aqui no meu pulso, do nada. Would. I would never have invited him. Que traduzindo seria, eu nunca teria convidado ele. I'd never have. Então, esse verbo aqui, ele trabalha juntamente com esse meu verbo principal. Porque isso aqui, never, é uma expressão de tempo, né? Então, I would never, eu não teria. Lembra que eu falei que esse would, ele além de significar aquela questão lá da nossa aula sobre used to, que a gente usava ele muito como esse ava no final, falava, andava, brincava. Esse would também vai ter outra questão no inglês. E ele vai deixar os verbos, que nesse caso aqui é o verbo principal dessa frase, com o sentido de iria. Ou seja, teria. É isso que ele faz. Só que não é o caso aqui, porque a gente não vai usar esse tipo... É o caso, sim, dessa tradução, mas a gente não vai usar isso, né? Você sabe que é o verbo will. Portanto, a letra D é a única correta. If I go to the supermarket, se eu for ao supermercado, temos aqui eu, go, na sua forma normal, sem o to, base sem o to certinho, presente simples. Aí aqui nós temos o futuro, na oração com o resultado. I will buy meat, eu comprarei carne. I will buy, o meu verbo buy tá na sua forma normal, tá certinho? Meat, carne. Olha, todas as frases abaixo são exemplos de first conditional, exceto. Então, você só tem uma aí que não tá na first conditional. E como é que eu faço para ver se não tá na first conditional? Primeiro, mais fácil, se você não viu o futuro, por exemplo, o will, né? Que ele é uma coisa que você consegue perceber bem que ele não tá na frase. É porque tem alguma coisa errada. E ele vai aparecer aqui no caso, como são todas as frases com vírgula, ele vai aparecer lá no final. Então, perceber que só tem uma alternativa que não tem will. Tá vendo aí? Ou ele assim na contração, que é a letra C. Porque na letra A, ó, if I go to school, se eu for à escola, presente simples, I'll do some activities. Farei alguns exercícios. Eu farei.
If I go to work, se eu for ao trabalho, I will have a pleasant time. Eu terei um tempo agradável, prazeroso. Inclusive o eu tá aqui agora dessa vez, ele tem C na contração. Contraído, sem ser contração. Na letra D, a mesma coisa. If I stay home, não. If I stay home. Poxa, tem um T ali, tá, gente? Esqueci de colocar o T bem aqui. Say é dizer, stay é ficar. Portanto, é stay, por conta da palavra home. Se eu ficar em casa, I will sleep a little bit. Eu dormirei um pouco. A letra C é a única, né, gente, que não está com will. Temos aqui presente simples e temos aqui presente simples, o que torna ela o que? Uma zero conditional. Então, temos aqui uma frase com zero conditional e não first conditional. If I drink water, se eu beber água, my thirst stops. Ou seja, se eu beber água no presente simples, o resultado também é no presente simples, que é uma coisa que é verdade, né? A sua sede vai acabar se você beber água. Isso é uma verdade universal, não tem como dizer, não é um fato científico, realmente não tem como. Então, my thirst é o sujeito, que é um sujeito no singular, e o meu verbo stop, ele tá aqui com a conjugação da terceira pessoa do singular. Tá uma frase correta sim, mas não é a first conditional. E na última, qual das frases é uma first conditional? Dá pra ver aí? Tá fácil essa aí. Eu até falei pra vocês, tá fácil de você reconhecer uma first conditional quando o resultado estiver no futuro. Ou com going to ou com will. Então, de todas que estão aí, você consegue perceber que na letra A nós temos aqui sujeito, aliás, sujeito não, presente simples, zero condicional. Né? Então, a gente tem aqui várias outras frases com outras condicionais e apenas a letra B que é a resposta correta. Por quê? Olha aqui, if I go to the dentist, se eu vou ao dentista, presente simples, go, dentista, complemento, aí a segunda frase no futuro, I'll be afraid, eu ficarei com medo. Ficarei, olha o verbo to be aqui. Aí na hora de traduzir, é melhor falar ficarei com medo do que estarei com medo, né? Então, uma questão assim... Então, I will be afraid é a frase que nós estamos procurando. E é isso. Fica aí para vocês as nossas referências. Terminamos a nossa aula de first conditional, mas não terminamos as nossas aulas de condicionais, tá? Nós vamos ter mais uma aula sobre condicional ainda nessa nossa temporada de número 3, que vai ser second conditional, mas antes temos a revisão. So, see you next class. Bye bye.